Transação penal, devo aceitar? Nem sempre. Fica comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Farai, sou advogado e me perguntaram se transação penal é sempre importante, sempre bom o cliente aceitar. Claro que não, senão nem precisaria de advogado, né? Então, tá na lei, o promotor ofereceu, eu vou aceitar, já que eu vou contratar um advogado para mandar eu aceitar. Existem momentos que é importante você aceitar sim a transação penal, porque existem momentos, circunstâncias que se você não aceitar pode piorar muito a sua situação, né? Mas também tem uma questão aí que envolve o cliente eventualmente querer mostrar sua inocência a todo custo, né? Custe o que custar, risco que houver, ou o cliente que, responder um processo crime para mim já é muito ruim, eu quero sair dessa situação o quanto antes. Afinal de contas, já disse isso antes, o banco do réu pega fogo. Só sabe como é ruim responder um processo crime quem já respondeu. Quem já sentou no banco dos réus e sentiu sua vida ser transformada de forma negativa, de cabeça para baixo, tá? Então, eu tenho que analisar sempre caso a caso, tá? Tive um caso recente, semana passada aqui no escritório, muito interessante, em que meu cliente tinha se envolvido com uma briga, né, numa discussão mais calorosa com uma funcionária. Ele era um funcionário de uma empresa e ele se discutiu com uma outra funcionária, né? E ele empurrou ela. Então ele estava respondendo por processo crime, mas pela contravenção penal de empurrar a outra mulher. A outra mulher era polêmica, o pessoal não gostava dela, tanto que todo mundo tomou partido pelo cara que empurrou. E aí eu juntei a procuração e tal. Tinha acontecido nesse caso uma questão curiosa, porque o cliente não tinha sido encontrado para audiência de transação, de proposta de transação. E aí teve audiência, ele não foi encontrado, marcou então a audiência de instrução, e aí ele foi encontrado, foi citado e veio o processo para mim. Falei, poxa, mas eventualmente é legal aceitar a transação, né? Porque de fato ele tinha empurrado. E aí eu fui ver, conversei com o promotor de justiça e falei, doutor, eu tenho um caso assim, 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 lembra? Lembro. Meu cliente não foi encontrado, doutor. Ele não negou a sua transação, ele simplesmente não foi localizado para que fizesse a transação. Vamos falar sobre ela antes do início da instrução, já que vai ter essa audiência? Sim? Vamos. Chegou no dia da audiência, eu já tinha sinalizado então para o juiz, falei, excelência, eu quero a transação penal, tá? Aí o advogado da outra parte falou assim, não, calma aí, doutor, vamos fazer a composição civil. Falei, pois não, qual a sua proposta? Na época a transação era um salário mínimo e o cara pediu 2. Falou, eu quero 2 salários mínimos. Aí eu falei assim, doutor, eu vou aceitar a proposta da transação penal, que é 1 salário mínimo. Então por que eu vou pagar para você 2 se eu vou pagar 1 aqui e matar o processo? Depois eu vou explicar o porquê que é importante aceitar, tá? Mas naquele momento eu falei assim, não, doutor, eu vou pagar 1 salário mínimo aqui. Não, então 1,5. Doutor, não estou negociando. É 1 e pago em 2 vezes ainda. Não, aí vou conversar com a cliente, vai, volta, tal. Eu sei que no final aceitou 1, pago em 1 vez, mas depois de 15 dias. Então foi isso que a gente combinou. Por que foi legal eu ter feito esse acordo? Foi muito bom, porque uma ação criminal sempre possibilita a ação civil ex delito, que é a ação que a parte que foi vítima pode propor contra o autor e pedir uma indenização, certo? Quando a gente faz a composição civil, essa possibilidade acaba, porque já foi coisa julgada. Já fizemos um acordo na esfera civil que pôs fim à questão, à demanda ali. E isso fica muito claro. Então, como eu fiz esse acordo pagando 1 salário mínimo para a vítima, ela não pode mais de forma alguma ingressar em juízo, pedir indenização por aquele mesmo fato. Então, dessa forma eu mato 2 coelhos com uma machadada só. Essa é a ideia de fazer a composição civil. Então, por vezes, a composição civil é mais interessante que a transação penal, como foi neste caso. Perfeito? Então, sempre tem que analisar muito bem se vale ou não vale a pena fazer a transação. Consulte seu advogado que vai analisar o processo pormenorizadamente, como é difícil falar essa palavra, e ele vai então dizer se compensou ou não compensou. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um gostei no vídeo, compartilhar e comentar. Perfeito? Um grande abraço.